Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos então à correção dos exercícios do livro, módulo 4, páginas 37 e 38. Vamos lá. Conceituais, nós fizemos do 1 ao 5, né? Então vamos lá. Número 1. Por que o fogo foi uma das principais descobertas no Paleolítico? Bom, isso a gente viu no vídeo e é bem simples. Qual a importância do fogo para aquelas pessoas? Ele tem basicamente 3 funções. Primeiro, serve para cozinhar os alimentos, né? Se aquecer, se proteger do frio e se proteger de animais ferozes. Então, a importância é isso, porque com fogo eles conseguem cozinhar, eles conseguem se aquecer e se proteger dos animais ferozes. Número 2. Na Idade dos Metais surgiu o Estado. Os líderes das comunidades não trabalhavam. Tinham como função punir, julgar e organizar o trabalho. Havia alimento suficiente para sustentar esses governantes que nada produziam? Sim ou não, e justifique. Então, assim, havia alimento suficiente para eles, já que eles não trabalhavam, não produziam? Havia sim. E por que havia? Porque a partir do momento que eles passaram a produzir os alimentos, a plantar, a ter agricultura e a domesticar os animais, isso vai ter uma sobra, o que permite que alguns trabalhem e outros atuem nessa parte de organização do grupo, né? O Estado. Então, por conta da agricultura e da domesticação de animais, há uma sobra de alimentos que vai atender a todo mundo, tá bom? 3. Defina com as suas palavras o que foi a pré-história. Em seguida, explique por que esse termo é polêmico, sendo criticado por alguns historiadores. A gente viu isso no vídeo e eu falei com vocês aí em sala de aula também. Então, vamos lá. Tem 2 questões aqui em uma. Definir o que foi a pré-história. Então, a pré-história é o período da história que se passa entre o surgimento do homem e a descoberta da escrita. Então, pré-história é o período que acontece entre o surgimento do homem na Terra e a descoberta da escrita. E por que esse termo pré-história é polêmico? Por causa dessa parte pré. Pré significa antes, então dá a entender que é um período em que não havia história, um período antes da história. E isso vem por conta daquela situação de há um tempo atrás se achar que um povo só tem história se ele tiver registros escritos. Como esse povo da pré-história não tinha registros escritos, porque não havia a invenção da escrita, era considerado sem história, tá? E hoje a gente já entende que isso não é verdade. Então vamos lá, o que é a pré-história? Já está bem definido, período em que entre a descoberta do ser humano, aliás, entre o surgimento do ser humano na Terra e a descoberta da escrita. E qual é o problema do termo pré-história? Porque ele dá a entender que é um período em que não havia história, antes da história. 4. Resuma a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Então, surgimento da agricultura, Revolução Agrícola e Revolução Neolítica são 3 termos que significam a mesma coisa, significam o surgimento da agricultura. Então, o que é essa Revolução Neolítica? É quando os homens percebem que podem plantar os alimentos. Então, é quando surge a agricultura. Simples assim. 5. O que são pinturas rupestres? São as pinturas feitas nas cavernas pelos homens da pré-história. Então, são as pinturas feitas por esses homens desse período e elas eram feitas nas cavernas. E para que era isso? Para representar aspectos do cotidiano. Então, são pinturas feitas nas cavernas pelos homens da pré-história para representar coisas do dia a dia, do seu cotidiano, tá bom? Agora vamos para os exercícios contextualizados. Passei para vocês também do 1 ao 5. Então vamos lá. Número 1. Qual das alternativas a seguir explica o que era a arte rupestre? Acabamos de falar agora. Então qual é a alternativa correta? É a primeira. Era composta por desenhos, símbolos feitos em paredes de cavernas ou pedras pelos homens do período paleolítico, tá? Período Neolítico e Idade dos Metais também acontecia, tá, gente? É só para vocês não ficarem achando que é só do Paleolítico, tá? Então, marquem aí, aproveitem, dá uma circulada no Paleolítico e escrevam do lado. Neolítico e Idade dos Metais também.
Vamos dar uma olhadinha na letra B para ver o que está errado aqui. Então, pinturas de quadros e esculturas em madeira? Não, não tem como. C. Pinturas feitas nas paredes das primeiras igrejas que surgiram nesse momento? Não tem igrejas nesse momento, então tá erradíssimo. Dá uma sublinhada em igrejas para vocês saberem que aí tá errado. C. Pinturas feitas... Não, essa é C. D. Estilo artístico que se baseava na representação do cotidiano do homem primitivo e era exposto em museus. Se parasse em primitivo, estava até certo, mas também não tinha museus naquela época, né? Então, marquem aí museus, sublinha museus para indicar que é o errado. E era composta por desenhos feitos pelos artistas usando pincéis nas paredes para enfeitar as igrejas. Então, nem existiam pincéis e muito menos igrejas. Então, marquem aí pincéis e igrejas. Vamos para número 2, na página 38. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período da pré-história, conhecida como Neolítico? Então, vamos lá. Então, temos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A questão fala do Neolítico. O ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blogs na internet. Não rola, né, gente? A internet nem existia. A internet foi criada anteontem, se a gente pensar em termos históricos, senão não nada a ver. B. A religião estava bem desenvolvida e organizada, e o Papa era sua figura central. A religião não estava bem desenvolvida, ela começa a surgir nesse período, tá? E Papa não, Papa é um representante da Igreja Católica, então também não nada a ver. C. Nesse período, ocorreu a sedentarização com a prática da agricultura e a domesticação de animais. O que é sedentarização, sexto ano? É quando eles passaram a ter uma moradia fixa. E por que eles tiveram moradia fixa? Com o surgimento da agricultura e domesticação de animais. Então, a C está corretíssimo, tá? E D. Os seres humanos não falavam e apenas emitiam ruídos para se comunicar. Tá errado. Sim, eles não tinham uma fala plenamente desenvolvida, mas também não era essa coisa de ruídos, tá bom, gente? Então, a resposta da número 2, letra C. 3. Sobre a idade dos metais, na transição entre pré-história e história, é possível afirmar que... Então, estamos falando da idade dos metais. Foi marcada pela utilização do cobre, do bronze e do ferro na produção de armas, instrumentos agrícolas e utensílios domésticos. Isso aí mesmo, é letra A, tá? Apenas o bronze pode ser apresentado como o primeiro metal a ser utilizado pelo homem? Não, a gente já viu na alternativa de cima que são 3, né? O bronze, o cobre e o ferro. C. Os homens lutavam entre si enquanto a economia continuava coletora. Eles sempre lutavam, tá? Então, a luta, a guerra sempre esteve presente em todos os períodos. Então, a letra C está errada. E letra D. A vida nômade dos primeiros grupos humanos foi um estímulo para o uso dos metais. Não, né? Então, a letra D também está errada. E não existe ligação entre o uso de metais e a formação dos grandes impérios na antiguidade. Claro que existe. Com os metais, eles conseguem fazer armas mais eficazes, né? Mais afiadas e com maior duração. Então, isso permite que eles cresçam, né? Que eles promovam grandes impérios, tá? Então, a correta na 3 é a letra A. Vamos para 4. Conhecimento sobre as formas de sobrevivência humana na pré-história brasileira é um grande quebra-cabeça que vem sendo estudado por pré-historiadores e arqueólogos. Sobre a pré-história brasileira, assinale a alternativa correta. Os habitantes dos Sambaqui sepultavam os seus mortos, colocando os corpos em urnas funerárias e enterrando sobre suas cabanas. Não havia essa prática de enterrar usando urnas funerárias, né? B. Denomina-se arte rupestre o conjunto de pinturas corporais em cerâmica e em artefatos de madeira produzidos na pré-história brasileira. Não, isso aqui estaria certo se a gente tivesse... Não, nem estaria certo, nem que fosse só pré-história, porque arte rupestre não foi feita em cerâmicas ou madeira, né? Era nas paredes ou nas pedras, então B não dá.
C. O estudo da cultura material, incluindo a arte rupestre, pode gerar conhecimento sobre aspectos da vida material e espiritual dos povos que a produziram? Sim. Então, é através desses elementos que a gente estuda esses povos, né? As recentes pesquisas arqueológicas realizadas no Nordeste brasileiro comprovam a tese defendida na década de 60. O homem mais antigo do Brasil teria existido há aproximadamente 40 mil anos. Não. E letra E, por meio de escavações realizadas nos estados de Goiás e Mato Grosso, foi comprovada a tese de que em nossas regiões habitavam povos descendentes de incas e bolivarianos. Também não. Então, a número 4 é a letra C. E 5, vamos lá, tem um textinho aí e logo a pergunta. O texto associa o desenvolvimento da agricultura com o da cerâmica entre os habitantes do atual território do Brasil há 2.000 anos atrás. Isso se deve ao fato de que a agricultura, vamos lá, A. Favoreceu a ampliação de trocas comerciais com povos andinos que dominavam as técnicas de produção de cerâmica e transmitiam aos povos guarani. B. Possibilitou que os povos que a praticavam se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los. C. Proliferou, sobretudo entre os povos de sambaquis, que conciliaram a produção de objetos de cerâmica com a utilização de conchas e ossos na elaboração de armas e ferramentas. Não. E D. Difundiu-se originalmente na ilha de Fernando de Noronha, região de caça e coleta restritas, o que forçava as populações locais a desenvolverem cultivo de alimentos. Também não. Era praticada prioritariamente por grupos que viviam nas áreas litorâneas e que estavam, portanto, mais sujeitos a influências culturais de povos residentes fora da América. Não, então a correta aqui, na número 5, é a letra B. A gente está falando sobre agricultura, tá, gente? E, por fim, aprofundamento, eu passei apenas a número 1. Então, a divisão dos tempos históricos é feita de acordo com a importância dada pelos europeus a diferentes eventos históricos. Como consideraram a invenção da escrita o primeiro grande evento histórico, todos os fatos que ocorreram anteriormente foram denominados pré-história. Forneça argumentos que possam desmistificar essa divisão feita pelos europeus no século XIX. Então, o que ele está pedindo? Para você dizer por que essa ideia de pré-história, período que vem antes da história, está errada. Então, a gente pode falar o quê? Porque, apesar desses homens não terem escrita, eles deixaram outros vestígios que nos permitem estudá-los, como, por exemplo, as pinturas rupestres. Tá bom, pessoal? Bem simples, é isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, mandar pergunta lá no grupo, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.